com os irmãos. Eu convido você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos hoje meditar uma temática que eu gostaria já de ter falado na quinta desse ano, mas ainda não deu. Em Mateus 6, a partir do verso 5, nós vamos falar sobre oração. Você, toda semana, quando vem aqui, você vê esse tema, né? Oração, a força que move a igreja. Nós, desde o começo do ano, estamos incentivando a igreja a refletir sobre a oração, mas o mais importante, praticar a oração. A oração, de fato, abre as portas, a oração, de fato, converte os nossos corações, nos leva para perto de Deus. A oração nos transforma de dentro para fora, e isso é maravilhoso. E hoje nós vamos falar, talvez, da oração mais famosa de toda a Bíblia, lá em Mateus 6, Jesus, então, vai falar sobre a oração do Pai Nosso. Vamos ler a partir do verso 5, Mateus 6, a partir do verso 5. Você pode também acompanhar na tela, que diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você precisa antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim. Vamos ler junto, então, a oração do Pai Nosso, 3, 1, 2, 3. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Alguém aqui nunca tinha orado o Pai Nosso? Acho que não, né? Curiosamente, numa nação como o Brasil, uma nação cristã, eu acredito que essa é a oração mais feita em todo o território brasileiro, talvez em todo o Ocidente, porque o Ocidente é cristão, talvez seja a oração mais feita e repetida, porém, ela também provavelmente é a oração menos escutada por Deus. Como assim, pastor Lediel? Porque muitas pessoas usam a oração do Pai Nosso como um mantra, sem refletir, sem entender, sem vivenciar, sem nem ao menos desfrutar do que está falando com as suas palavras. Então nós precisamos entender o contexto dessa oração para que nós venhamos fazê-la da maneira correta. Quando nós olhamos para esse texto, você vai ver que Mateus 5, lá no começo, Jesus ele leva alguns dos seus seguidores para o topo de uma montanha e ali acontece o que vai ficar famoso como o Sermão do Monte. Jesus vai explicar pilares importantes de todos os ensinos que durante os 3 anos ele faria. Então agora, lá no alto da montanha, ele está ensinando e de repente ele começa a ensinar as pessoas também a orarem. Lucas vai dizer que teve discípulos que pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Isso é maravilhoso, porque nós estamos falando de uma cultura dos judeus, 2000 anos atrás. Todo judeu praticava pelo menos 3 orações por dia, pelo menos. Mas na cultura judaica, no meio dos rituais, às vezes de arrumar uma mesa, de preparar uma alimentação, eles estão fazendo oração. E de repente agora Jesus vai ensinar judeu a orar. E Jesus, é claro, ele vai ensinar de uma maneira diferente. E é isso que nós precisamos compreender para destravar privilégios que nós temos através do poder da oração. Então hoje, falando sobre a oração do Pai Nosso,
Eu gostaria de elucidar para você de uma maneira bem rápida, bem objetiva, o que significa essa oração modelo. Interessante, antes de Jesus dizer vocês devem orar desta maneira, ele mesmo vai afirmar que há pelo menos duas maneiras que nós não devemos orar. Ele vai dizer assim: não usem a oração para se promoverem. Não seja como os hipócritas, aqueles que usam uma máscara, uma falsidade religiosa. Eles gostam de ir para a esquina, onde está todo mundo passando, e lá fazem orações mirabolantes para impressionar as pessoas e pensarem: nossa, como esse homem é consagrado a Deus. Jesus diz: não façam isso. Jesus não estava impedindo que nós orássemos publicamente. Ele só está dizendo: não use a oração para uma promoção pessoal. Ele diz: oração é aquela de coração verdadeiro, mesmo que você estiver no teu quarto, com a porta fechada, o Pai vai te ver lá no secreto. Então Jesus diz: não use oração dessa maneira. E depois o próprio Jesus, ele vai dizer assim, a segunda coisa para nós não fazermos: não façam como os pagãos, que eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E, lamentavelmente, na cultura cristã aqui do Ocidente, tem muitas pessoas que pensam que por muito falarem vão ser ouvidos por Deus. Eu pequei pouquinho essa semana, então eu vou orar 10 Pai Nosso. Eu pequei muito, então eu tenho que orar uns 50 Pai Nosso. Não é assim que funciona. Não é por muito falar que você vai ser ouvido pelo Senhor. Então Jesus, ele vai nos dar um modelo que não é para a gente ficar repetindo, mas para que nós viéssemos entender as etapas, um processo, o que deveria estar nas nossas orações. Você me entende, amém? Diga comigo então: Pai Nosso. Jesus, ele quebra um protocolo aqui. Porque se você estivesse 2000 anos atrás andando na região da Judéia e da Galileia, você não veria um rabi ensinando você a chamar Deus de Pai. Alguns versículos do Antigo Testamento, com o profeta Isaías, ele vai dizer que Deus é Pai. Mas era algo muito, muito, muito difícil de acontecer. A antiguidade via Deus como um Deus distante. Um Deus é aquele ser transcendente. E muitos viam apenas aquele Deus que está só caçando alguém fazer alguma coisa errada para puni-lo. E daí, de repente, chega Jesus dizendo: o Deus verdadeiro, ele é Pai. Isso quebra os protocolos, porque quando eu afirmo que Deus é Pai, primeira coisa que acontece, eu trago a proximidade de Deus para o meu coração. Ele não é aquele ser distante, mas ele sim é digno de honra, de respeito, mas ele pega uma figura paterna. É aquele Deus que cuida, que zela, que está interessado no seu bem. É o Deus que caminha contigo. É o Deus que te dá direção. É o Deus que provê sobre a sua vida. E isso é maravilhoso. E claro, fala também da minha identidade. Eu não sou qualquer um. Eu sou filho do Criador do universo. E essa transformação da minha compreensão de identidade muda tudo. Então, quando você orar, ou quando você estiver vivendo a sua vida, você precisa sempre lembrar que Deus é o seu Pai. E eu já falei algumas vezes nesse púlpito. Por favor, às vezes você tem aquela mentalidade distorcida da figura paterna pelas experiências humanas que você teve. Porém, eu quero lembrar você, quando nós chamamos Deus de Pai, nós estamos falando de uma figura perfeita, mas aquele que sim está disposto a te cuidar como um filho amado. Entenda dessa maneira. Então saiba, mesmo que você tenha sido, quem sabe, abandonado pelo teu pai terreno, você tem um pai que te ama, é o Pai celestial. E esse Pai é interessante. Esse Pai não é meu. A oração diz Pai Nosso. Isso também muda tudo. Porque eu não sou um filho único. E eu preciso entender que a verdadeira fé, ela se manifesta coletivamente.
é um convite para nós entendermos que, a partir do momento que nos rendemos a Cristo, nós não caminhamos sozinhos, nós fazemos parte de uma comunidade chamada igreja. É por isso que nós nos chamamos de irmão e irmãs. Você já cumprimentou alguém dizendo, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã? É isso, é a família. E é claro, quando eu tenho essa compreensão de coletividade, eu também preciso desenvolver algumas habilidades, como empatia, me colocar no lugar do outro. Eu sou desafiado a exercer o perdão, porque assim como eu não sou perfeito, o meu irmão não é perfeito, e ao longo dessa caminhada, ele pode me ferir, assim como eu também posso feri-lo. E assim nós vamos crescendo, amadurecendo e desenvolvendo, mas não esqueça, o Pai é nosso. Pai nosso que estás no... Lá no Salmo 103, verso 19, o salmista vai dizer assim, o Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Olha só, Jesus está dizendo, quando você orar, saiba que você está conversando com o seu Pai, aquele que te criou, aquele que te gerou, aquele que cuida de você. Agora, você também precisa saber que Ele é o Deus que governa sobre todas as coisas. Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. Quando nós estamos aqui afirmando na oração que estás no céu, é justamente esse conceito de alguém que tem o trono muito acima dos tronos humanos. Interessante, na nossa cultura, talvez, nós não temos esse apego pelos lugares altos. Mas se você dá uma passeadinha na Grécia, na Turquia, ou em alguns lugares do Oriente, você vai ver que os antigos, que praticavam várias outras religiões, eles tinham, nos lugares altos, nas montanhas mais altas, as acrópolis. E nessas acrópolis, acro, alto, polis, cidade, ficava uma parte da cidade onde quem estava lá? Elite, os sacerdotes, e no lugar mais alto, os templos. Por exemplo, quando você visita a cidade de Corinto, você procura a montanha mais alta, e lá você vai ver as ruínas da deusa Afrodite, que era a principal deusa daquela época, naquele lugar, está no lugar mais alto. Se você vai em Atenas, você procura um lugar mais alto, e você vai ver lá em cima, os templos dos deuses, lá no Parthenon. Então, todos os lugares aonde você vai, principalmente no Oriente, e na Antiguidade era assim, os lugares altos, as maiores divindades. E daí agora, nós temos uma afirmação de que o nosso Deus, Ele não está apenas numa montanha, Ele está nos céus, Ele governa sobre todos, Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas. Quando Jesus está nos ensinando a orar dessa maneira, está convidando eu e você a reconhecer, você não serve qualquer Deus, você serve aquele que tem o controle de todas as coisas. Consequentemente, só nessas duas primeiras frases, o meu coração precisa descansar. E o convite do Senhor para nós é esse. Você serve um Deus que é todo-poderoso, governa sobre todas as coisas, Ele é o teu Pai, ou seja, Ele te ama com o amor pleno, com o amor perfeito. Se Ele me ama e se Ele governa sobre todas as coisas, a pergunta que nós precisamos responder para a nossa alma é: por que caminhar ansiosamente? Por que se desesperar o tempo todo, se esse Deus governa sobre todas as coisas e se esse Deus ama você? Você me entende? Amém? Depois, na oração, Jesus vai dizer assim: santificado seja o teu nome. Ou seja, Ele é Pai, Ele governa sobre todas as coisas e Ele é plenamente santo. Ou seja, quando você for conversar com esse Deus, não pense que você está num bar falando besteiras com o seu amiguinho. Você está diante de um Deus que é santo. E o convite de Cristo a orarmos dessa maneira é reconhecer também a nossa pequenez, a nossa fragilidade e que nós jamais venhamos ousar chegar diante de Deus com orgulho e altivez no coração. Essa é a proposta.
Não sei se você já leu Isaías, capítulo 6, o profeta ele vai ter uma experiência com Deus. E ele, que antes apontava o dedo para um, dizendo, ai desse, ai daquele outro, ele vai ter uma experiência com a glória do Senhor. E ele começa a dizer, ai de mim, porque eu vou perecer e os meus olhos viram a glória de Deus. E ele começa a reconhecer o seu pecado. Ele começa a dizer, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que também tem impuros lábios. Ai de mim, é isso. Quando nós entendemos a santidade de Deus, ou contemplamos a santidade de Deus, e reconhecemos a santidade de Deus, nós entendemos que nós somos pó, miseráveis, e precisamos da misericórdia dele. Por isso que tem algumas orações hoje que são literalmente diabólicas. Pessoas que acham que Deus é uma marionete aonde ela manipula. Deus nos deu autoridade sobre demônios. Deus nos deu autoridade sobre espíritos malignos. Agora, Deus não nos deu autoridade sobre ele. Mas, nesse mundo evangeliquez de hoje, cuidado, porque existe uma tonelada de falsos profetas que vão ensinar você a orar como se fosse alguém que tivesse controle sobre o Deus Criador de todas as coisas. Deus, eu te ordeno que faça isso. Deus, eu te ordeno que faça... Cuidado com esse tipo de situação. Deus é quem governa, e diante dele nós nos prostramos e reconhecemos a superioridade dele, a santidade dele, a grandeza dele. Jesus, o Deus encarnado, quando vai chamar os discípulos, nós vamos ver a reação de Pedro, é muito interessante, lá em Lucas 5, quando acontece a primeira pesca milagrosa, Pedro passa ali com os seus companheiros de pesca a noite inteira tentando pegar peixe, não pegam nada. Chega Jesus, entra no barco e diz, vamos para as águas profundas, e vamos lançar a rede, mas Senhor, nós tentamos a noite inteira, não pegamos nada, agora porque estás mandando, vamos lançar a rede. Quando eles jogam, pega um mundaréu de peixe, e Pedro reconhece, opa, não é qualquer um que está aqui. A reação de Pedro evidencia isso. Ele se joga no chão, e ele diz, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Então, quando você orar, lembre quem é o seu Deus, um Deus santo, digno de honra, adoração, e que você chegue humildemente diante dele. E claro, ao se aproximar desse Deus, que é o seu Pai, que te convida a ser imagem e semelhança dele, você também, ao orar dessa maneira, você está estabelecendo um padrão de vida a qual você luta para ter, uma vida de santificação. É por isso que o autor de Hebreus ele vai dizer, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. É por isso que o autor de Romanos 12 vai dizer, eu rogo meus irmãos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, deixa eu explicar de uma maneira melhor para que você entenda. Quando você invoca esse Deus, o Deus verdadeiro, conforme a oração que Jesus nos ensinou, nós estamos também escolhendo honrá-lo com a nossa conduta de vida. É por isso que ninguém que ora de verdade a oração do Pai Nosso sai da oração desejoso a pecar, desejoso a viver uma vida de erro, desejoso a permanecer no vício, amarrado num cativo da imoralidade. Não, ele sabe que ele serve um Deus que é santo, e quando ele se levanta da oração, ele sabe, eu preciso santificar a minha vida e buscar o caminho da santificação de acordo com a vontade do meu Deus. Você me entende, amém? Provérbios 28, 9 diz o seguinte, as orações de quem se recusa a ouvir a lei de Deus são detestáveis ao Senhor. Eu vou repetir isso. As orações de quem se recusa a ouvir as leis de Deus são detestáveis ao Senhor.
Como assim, pastor? Eu pensei que Deus se agradava de todas as orações. Deus não se agrada de todas as orações. Tem oração para Deus que é detestável. Por quê? É apenas palavras lançadas ao vento de um coração que não se rendeu e não deseja viver para Deus. Por isso que oração é uma coisa séria. E quando você ora a oração do Pai Nosso, você está decidindo viver uma vida totalmente diferente, transformada e ser impactado por aquilo que você está orando. Amém? Olha só a sequência. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feito assim na terra. Essa oração é perigosa. E você deveria pensar 10 vezes antes de orar isso. Porque você, ao orar essa oração, você está dizendo: não quero mais a minha vontade, eu quero a tua, Senhor. Eu não quero mais ver de acordo com os meus reinozinhos que eu tenho criado aqui, para o meu conforto, para o meu prazer, para as delícias carnais, aquilo que enche o meu olho, aquilo que infla o meu orgulho. Você está dizendo: não quero, Senhor. Você entende que a vontade do Senhor para a sua vida é muito melhor do que o que você tem buscado para si mesmo. E você diz: eu estou abrindo mão de tudo isso para viver a sua vontade na minha vida. Quando Jesus chega em Jericó e ele se encontra com aquele chefe dos publicanos, chamado Zaqueu, e vai na casa de Zaqueu, é muito interessante. O Zaqueu, que sempre enrolou, logrou para se dar bem, saqueou bem de pessoas, enriqueceu, mas agora ele percebe uma coisa: isso não entrou na minha alma, isso não preencheu o meu coração, eu estava criando os meus reinos e fazendo a minha vontade. Jesus, a partir de agora, a minha vida vai ser diferente. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e aqueles que eu defraudei, aqueles que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, ele entende que precisa abrir mão das suas vontades para viver a vontade do Senhor. Jesus, enquanto caminhou nessa terra, e lá na reta final você conhece o clamor de Jesus no Getsêmani, sabendo que ele seria por um momento afastado do Pai, ao receber a culpa da humanidade em si, para morrer na cruz. Ele vai fazer uma oração: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, não seja feita a minha vontade, Senhor, seja feita a sua vontade. É isso. Vai ter dia onde essa oração será difícil, porque pela lógica humana, pelo olhar humano, parece que é tão óbvio que esse é o caminho, e de repente o Senhor se manifesta e diz: não. Mas, Senhor, olha essa proposta de emprego que surgiu, eu vou ganhar 5 vezes mais. Só que aquele que governa o universo, ele está olhando lá na frente. Você está olhando aqui. Você está olhando o valor que vai cair na sua conta bancária no final do mês. O Senhor está olhando lá. O quanto você se desgastou, se estressou, abriu mão da família, comprometeu coisas essenciais por causa de um salário melhor. E o Senhor diz: não. E daí, se você está em oração, fazendo esse tipo de oração, você receberá a orientação dos céus na tua vida, para você escolher o caminho certo. E eu posso afirmar para você: essa é a oração mais sábia que você pode fazer. Não o meu reino, não as minhas vontades, Senhor, o teu querer, a tua vontade sobre a minha vida. Amém? Fala para quem está do seu lado: a vontade de Deus para a sua vida é muito melhor do que você planejou. Aleluia, é isso. Se entrega totalmente para Deus. A próxima parte da oração é a parte talvez que nós na prática mais exercemos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. As petições. E tem pessoas que, ao falarem a palavra oração, na mente delas já vem aquele gatilho de pedir. Quem é pai e mãe aqui sabe como que funciona. Todo mundo tem aquele filho que nas suas imaturidades,
ele só vai pedir, pedir. É o filho que às vezes não abraça, não beija, não dá carinho, né? Mas para pedir é bom. Às vezes nós somos assim com Deus. A gente só pede, só pede, só pede. E daí vem a palavra prece, né? Essa palavra preces, ela vem do latim, né? Que é a mesma coisa de predique, imagine, precário. A palavra precário é o mesmo radical de prece, ou seja, aquilo que precisa urgentemente de uma ajuda. Porque tem pessoas que acham que oração é só petição. Não é, mas também. Porque como Deus é um Pai, Ele deseja nos abençoar. Agora, olha que interessante, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O fato de nós estarmos pedindo essa provisão já é um reconhecimento do favor de Deus sobre a nossa vida. Agora, não é o pão do mês, é o pão nosso de cada dia. Sabe o que isso fala? Isso fala de uma dependência de Deus. É nós reconhecermos que, para desfrutarmos das graças do Senhor, do favor do Senhor, das bênçãos do Senhor, nós dependemos dEle todos os dias. Se você voltar lá para o começo da Bíblia, no livro de Êxodo, o Senhor é aquele que vai fazer cair pão do céu para o povo que está no deserto. Mas eles não deveriam pegar para todos os dias. Todo dia, quando vocês acordarem, vai estar aqui. Aqueles que pegavam para os outros dias, o maná apodrecia. Mas aqueles que entenderam, nós somos dependentes de Deus. Eles terão a graça e o favor do Senhor todos os dias. Então, saiba que a graça de hoje sobre a tua vida chegou, mas o favor do Senhor para amanhã já está reservado para todos aqueles que confiam nele. E o Senhor não vai deixar você miserável, mendigando pão. Você precisa confiar, e Deus irá suprir e prover sobre a sua vida. Você me entende, amém? O pão é meu ou o pão é nosso? Hã? O Pai é nosso e o pão é nosso. Mais uma vez, é um convite para nós compreendermos que o coração que se rende em oração é o coração que enxerga a coletividade. Ou seja, se o pão é nosso, eu não posso, através daquilo que eu recebo de Deus, manifestar um egoísmo. Tem pessoas que chegaram aonde estão porque os demais, ao serem abençoados, tinham essa mentalidade, derramaram sobre a vida dela, compartilharam sobre a vida dela. Mas alguns, quando recebem, ele acha que é dele. E ele não derrama e não transborda sobre a vida de ninguém. Ele está com um cesto cheio de pão, enquanto tem alguém desnutrido do lado dele. E ele está aqui, é meu, é meu. Isso não é espiritual. Isso é diabólico. Certa vez um ateu, ele querendo afrontar a fé, disse: se Deus existe, por que existe tantas pessoas passando fome hoje em dia? E um senhorzinho muito sábio se manifestou dizendo: isso não tem nada a ver com Deus. Deus continua fazendo o sol nascer, a chuva cair e a terra botar o alimento. O problema é o coração humano egoísta. Enquanto alguns têm toneladas, outros não têm nada. Nós precisamos aprender que o pão é nosso. E aí, quando você tem essa mentalidade, você não consegue passar por uma pessoa que de fato está necessitada. Você tendo dois, não repartir com aquele. Nós precisamos entender que, à medida que Deus vai provendo sobre a nossa vida, nós somos chamados a compartilhar. Até porque, isso é interessante, presta atenção nisso. A parte do pão nosso de cada dia, o pedido, vem depois de nós reconhecermos que Deus é o Pai nosso, que Ele está no céu, que Ele é santificado, que nós queremos que o reino dEle venha. Só depois a gente começa a fazer essas petições, sabe para quê? Para que justamente eu entenda essa dimensão e o meu coração venha se alinhando com Ele, para que quando eu pedir, eu não venha pedir de maneira egoísta e errada. Quando nós vamos ler a carta do apóstolo Tiago, o apóstolo Tiago vai dizer assim: pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal, para esbanjarem em vossos
prazeres. Deixa eu fazer mais uma crítica aqui. Te convidar a amadurecer na sua fé. Presta atenção nisso. No mundo gospel de hoje, onde todos estão com essa ferramenta e muitos olhando para uma tela, cuidado, porque tem pessoas que estão ali esbanjando uma vida do aparentar, andando com os carros milionários, com as lanchas milionárias, esbanjando dinheiro e com um discurso gospel, com um discurso Deus deu, Deus deu, Deus deu, Deus deu. E tem crente do outro lado da tela, olha, ambicionando aquilo, muitas vezes invejando aquilo. Cuidado. Não estou dizendo que Deus não pode abençoar financeiramente. Deus derrama bênçãos extraordinárias, de uma maneira que você não consegue nem dimensionar. Agora, cuidado, porque quando você começa a perceber um discurso de soberba, altivez, egoísmo, alguma coisa está errada. Aonde a verdadeira fé é manifestada, aonde o reino de Deus está ali manifestado, você vai ver mãos estendidas para ajudar e derramar as bênçãos sobre as outras pessoas. Você me entende, amém? 4 minutinhos para a gente finalizar. Perdoa nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Em algumas versões, como nós lemos, as nossas ofensas. Esse perdão que nós estamos agora pedindo que o Senhor nos perdoe, é o que nos permite chegar diante dele sem culpa, porque nós sabemos que erramos, somos falhos. Mas como é bom saber também que ele é um Pai que nos perdoa, reconhece as nossas limitações, os nossos erros e fraquezas, e nos perdoa. Agora, você prestou atenção nisso aqui? O convite que é para nós avaliarmos a alma, ou seja, Jesus diz assim, na oração, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso aqui é muito pesado e muito forte, porque há um convite do Senhor para nós analisarmos a maneira que estamos clamando por esse perdão. Você só tem o direito de receber o perdão de Deus, e Ele está dizendo, se você também perdoou aqueles que te ofenderam. Agora, presta atenção, não é o pastor Lediel que está falando, Jesus. Se eu estou guardando mágoa, rancor, amargura na minha alma, eu chego, Jesus, eu dei aquela pecadinha ali, você me perdoa? Eu vou receber esse perdão? Se é assim como eu estou decidido a perdoar? Pastor Lediel, e eu já falei isso aqui também, você não sabe o que ele fez contra mim. Você não sabe o que ela fez contra mim. As palavras de ofensa, as traições, e isso, e aquilo. A minha alma ficou ferida, a minha alma ficou machucada. É por isso que perdão não é sentimento. É uma decisão que eu tomo. Não baseado nas minhas forças, mas baseado na graça que já invadiu a minha vida. E é isso. Só consegue perdoar verdadeiramente quem pode dimensionar um pouco da graça que já recebeu e do favor que recebeu. Porque se nós colocarmos na balança, eu e você não tínhamos de jeito nenhum alguma maneira de recebermos o perdão dos nossos pecados, mas a graça dele se manifestou em nós. E é essa graça que nos capacita a perdoar. Por fim, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Infelizmente, talvez das 3 petições, do pão de cada dia, do perdão e do livrar das tentações, essa seja a mais negligenciada. E nós crentes deveríamos orar todos os dias essa oração. Primeiro porque eu e você seremos tentados. Estamos numa jornada terrena e nós vamos ser tentados. O próprio Jesus foi tentado. Agora, quando nós estamos aqui em oração dizendo, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, nós estamos reconhecendo sozinho, a gente não dá conta de se livrar das armadilhas diabólicas. É interessante, na versão que nós lemos,
vai falar livrai-nos do mal e do maligno, porque justamente no original grego, a expressão mal, ela é associada com a figura maligna de Satanás. E é isso. Nós precisamos entender que todo dia, ao você acordar, já existe demônios que estão planejando a sua destruição. Ao você levantar, tem demônios querendo destruir a sua paz, o seu casamento, as suas finanças, a tua integridade emocional, a sua vida espiritual. Eles estão ali armando. E tem coisas que você não faz nem ideia. Mas pastor, teve dia que, confesso que eu acho que eu esqueci de orar. Alguém orou por você. Um pai, uma mãe, um amigo, um irmão, uma amiga, estava lá intercedendo por você. Agora, essa oração você precisa fazer todos os dias. Não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal, Senhor. Eu não sou forte o suficiente. Me ajuda, me socorre. Porque o mal é sutil. E se nós acharmos que é na força do nosso braço, na nossa capacidade, ou, como alguns, naquele orgulho espiritual, esses são os mais propícios à queda. Nós somos gente e carecemos da glória e do favor do Senhor, da proteção do Senhor, da bondade do Senhor. Então ore todos os dias dizendo, livrai-nos do mal. Vamos se colocar em pé? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, ou seja, o objetivo da nossa vida é a glória do Senhor. E Ele tem todo o poder. Então, por favor, a partir de hoje, se você for repetir as palavras do Pai Nosso, pensa bem no que você está dizendo. Mas lembre que isso aqui é um modelo que Jesus deixou para mim e para você, para que nós viéssemos crescer espiritualmente, orando como se deve orar. Pastor Lediel, eu preciso aprender a orar mais. Como que eu faço? Como tudo na vida, nós aprendemos a fazer as coisas fazendo. Como que eu aprendo a orar? Orando. Então ore um pouco mais. Clame ao Senhor. Interceda por vidas. O segredo da tua vitória, do teu sucesso, de alcançar objetivos de acordo com a vontade de Deus, dependem da sua oração. Amém? Feche os seus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. E nós abrimos o coração para receber dos céus o discernimento e a compreensão sobre o poder da oração. E nós queremos orar de acordo com os ensinos de Jesus. Não orar com o objetivo de receber aplausos, gerar admiração de pessoas, e muito menos queremos ficar repetindo palavras em vão. Nós queremos abrir o nosso coração, nos rendermos a Ti totalmente, Senhor, clamando que de fato a Tua vontade seja feita na nossa vida. E eu peço que o Espírito Santo esteja trazendo esse despertamento sobre a mentalidade da sua igreja, Senhor. Infelizmente, há cristãos patinando na vida espiritual há anos por não entender isso. Desperta-nos, destrava-nos, leva-nos a níveis mais profundos de intimidade contigo, Senhor. Ensina-nos a orar de uma maneira que de fato seja autêntica, verdadeira, onde a nossa alma se derrame na Tua presença, a Tua glória nos invada e venhamos viver o Teu reino, a Tua vontade, o Teu querer sobre a nossa vida. Pedimos essas bênçãos sobre nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer para quem está do seu lado: o Pai é